Vereador Jonei Eiras, para falar da tribuna. Senhor presidente, senhor secretário, senhora vereadora, vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um reforço ao senhor, de uma indicação que eu fiz a seu chefe do executivo em 2013, janeiro de 2013, da possibilidade de estudo de fechar em volta do terminal de linhas urbanas, uma vez que há perigo de gente que sai ali, adentra as ruas, tanto da Francisco Salles, do lado de quem sobe, quanto do lado de quem descendo, para poder, porque o índice de pessoas que passam apuro ali é perigoso. E outra coisa também, a respeito das pessoas que frequentam aquele espaço, que eles são molestados por pessoas que ficam ali fazendo horas, e são pessoas de idade, são pessoas senhoras. Então, eu gostaria que o senhor pudesse reforçar com o senhor prefeito sobre essa resposta, que é pertinente e faz parte do bom andamento da nossa população. Queria também parabenizar a APAI pela terceira corrida pedestre, que foi realizada domingo, de 5, 10 quilômetros e caminhada também. E também os moradores de rua continuam no espaço que não é muito apropriado para eles, senhor presidente. Nós temos passado debaixo das pontes, visto ali perto, principalmente perto do Jornal da Mantiqueira, para aquele espaço ali, continua, alguma coisa tem que ser feito. E esse alguma coisa tem que ser feito pela secretaria pertinente, porque é uma judiação deixar pessoas que vivem num mundo descaracterizado para o qual veio a vida, e viver essa vida do que eles estão sendo levados ali. Então, seria bom, seria pertinente fazer um estudo mais aprofundado, que as pessoas têm o direito de ir e de vir, sim, mas ir e para onde? A gente também tem o direito de ir e vir. Então, vamos ver se a gente pode entrelaçar a força do Executivo e Legislativo ao alcançar uma solução para esses nossos irmãos que estão jogados na rua. E também queria falar sobre o NACOM. O NACOM, ele teve o seu projeto, foi protocolado dia 18 de 4 de 2013 na Prefeitura, para análise da Secretaria de Planejamento. E sobre essa orientação da Secretaria de Planejamento, o projeto foi submetido à CODEFAT, em 1/7 de 2013, tendo recebido parecer favorável, uma vez que o CONDUT ainda não havia sido nomeado. No dia 9 de abril agora, o projeto foi apresentado na primeira reunião do CONDUT, recebendo parecer favorável. Desde então, estão aguardando o projeto de lei que deverá ter a anuência da Câmara Municipal para edificação do NACOM. Justo. Teria que ser passado para a anuência da Câmara. E foi celebrado em dezembro de 2013, o convênio com a Secretaria de Estado de Saúde, cujo valor é de 6 milhões, cujo objeto, segunda fase da construção do NACOM, já se encontra o dinheiro disponível. Apesar do contrato ter sido assinado em 10 de 4 de 2014, o mesmo foi rescindido por problemas técnicos com a empresa, dando seguimento ao processo, segundo o colocado, que foi contratado a essa desenvolvendo o projeto. Então, após os projetos serem recebidos e aprovação dos devidos órgãos, poderão ser licitados novamente a obra, que tem como previsão mínima de 24 meses para a construção. Então, está tudo encaminhado, mas existem algumas coisas que ficam pendentes. E queremos também hoje parabenizar pelos 100 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, que estão completando. Isso aqui na Câmara nós temos 5 palmeirenses, e vamos em frente porque nós podemos mais. Né, doutor Rogério? Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Não tem nenhuma razão para comemorar os 100 anos do Palmeiras. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria até deixar uma pergunta no ar aqui, né? Alguns dos nobres colegas viram, no último final de semana, a quantidade de ônibus de turista aqui no centro da cidade, em local totalmente inadequado? É impossível, né? Não tem mais jeito. O nosso secretário de Defesa Social tem que fazer alguma coisa, a responsabilidade é dele. Ele tem que unir as forças, né, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, sindicato de hotéis, encontrar uma solução para isso. Não é possível. É inaceitável que uma cidade turística tenha que conviver com essa situação de desrespeito a uma lei municipal que está em vigor. Então, o senhor Luiz Carlos Lima, por favor, né, vamos parar de estudar um pouco e colocar em prática alguma coisa que possa solucionar esse problema. Eu estou perguntando porque dá a impressão que às vezes que é só o vereador Antônio Carlos que está vendo, né, percebendo essa situação que vem incomodando as pessoas, né? E é ruim para o próprio turista. Às vezes você senta num barzinho, às vezes ali para ter um papo, e o ônibus está ali na porta, né? É fumaça, é inconveniente e tudo mais. Por outro lado, graças a Deus, vai de vento em popa a obra da nossa estrada Poços-Palmeiral. Isso é muito bom, serviço de primeira qualidade. A população que já havia se manifestado favoravelmente com um tapa-buraco muito bem feito algum tempo atrás, agora, né, a obra realmente é do agrado geral da população. Eu queria só mostrar aqui a nossa visita ao bairro Véu das Noivas, atendendo aí alguns moradores, né, que nos pediram, e ver também o estado, né, da parte sem asfalto da Avenida João Ferrari. Ok? Não está aí, não? Daqui a pouquinho. Mas a gente fala, então, da UPA. Olha, eu procuro ter assim o máximo de paciência, porque tudo que é novidade demora um pouco para cair no agrado da população. Até algum tempo atrás a policlínica era execrada, criticada pelo atendimento que as pessoas tinham lá. Mas a impressão que nós estamos tendo agora é que as pessoas começam, de repente, a sentir saudade da policlínica. Porque na UPA está tão complicada a situação que as pessoas estão apavoradas, né? Um atendimento truncado, não tem aquela rapidez com que as pessoas esperam ao chegar numa unidade de pronto atendimento. É tão complexa a situação que os moradores do conjunto habitacional estão se movimentando já, não querendo que o Margarita Morales seja transformado numa UPA, acho que tipo 1, me parece, que está dentro do projeto. Eu, quando a ex-secretária Aparecida Pimenta falou dessa possibilidade, falei, nossa, maravilha, Margarita Morales vai ter um ganho, mas os moradores estão vendo o que está acontecendo lá com a UPA e não querem, já estão elaborando o abaixo-assinado lá no conjunto habitacional, se posicionando contrariamente à transformação do Margarita Morales em UPA tipo 1. Olha só que ponto que nós estamos chegando. E essa situação não é somente em Poços de Caldas. Hoje pela manhã, vendo um jornal de rede nacional, a gente viu que em muitos locais, em muitas cidades, UPA não é sinônimo ainda de agrado e solução de problemas da população. A própria presidente reconheceu hoje que nós temos muitas falhas no nosso sistema de saúde. Mas voltando aí ao bairro Véu das Noivas, eu queria mostrar então rapidamente essas fotos aí. Estivemos lá, né? E aquilo que eu falei, né? Outros colegas como o vereador Joaquim, o vereador Lical já se posicionaram.
essa é a Avenida João Ferrari. É um lugar bonito, olha, dá uma paradinha aí, Celso. Olha que avenida bonita, arborizada e tal. Então, você já imaginou bem asfaltar aí, de repente, colocar uma pista de caminhada, né, doutor Hernani? Para as pessoas poderem praticar o esporte. Mas lá na frente, aí o Celso vai mostrar a outra foto, olha, os moradores, para evitar que alguns carros passem por esse local, aí colocam pedras, entendeu? Então, é essa situação aí, ó. Aí, ó, essa parte aí, veja lá no fundo o trevo, né, que é um trevo que precisa de também melhorias. E aí alguns moradores, né, que nos receberam lá e com os quais nós conversamos, outros não quiseram, né, aparecer, mas é isso aí, é o trabalho do vereador, visitar os bairros, e isso a gente tem procurado fazer. Estava conversando agora, obrigado, Celso, tá bom. Só para concluir aqui, eu estava conversando com o vereador Luiz Carlos, lá na nossa querida Avenida Pedro Galha, doutor Rogério. Além da não existência de calçada, um morador construindo lá um novo empreendimento imobiliário, ele alugou a caçamba, mas colocou terra, material, na beira do córrego que passa lá, gente. É um verdadeiro absurdo isso. É um desrespeito, né, com os demais moradores daquela região. E a gente espera que a Secretaria de Serviços Públicos seja rigorosa, né, na multa, na notificação, para evitar que isso volte a acontecer. É absurdo, o cara tirou terra, entulho da sua construção, a caçamba lá, mas ele depositou uma grande quantidade na calçada, e isso é realmente algo que a gente tem que lamentar. E finalizando, vamos pedir a Deus, né, que o senhor Luiz Carlos Lima possa dar um jeito na situação do trânsito de Poços de Caldas, de uma maneira geral. E final de semana vem aí, ó, com Festa Uai, a cidade vai estar lotada de turistas. Tomara que a gente possa ter um pouco mais de organização no nosso trânsito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, eu queria até falar, vamos dizer, cumprimentar a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, a Receita Federal, e também com o apoio da nossa gloriosa Polícia Militar. A devassa que eles estão fazendo referente aos chineses, né, que se instalaram ali na rua Assis Figueiredo. São pessoas, senhor presidente, que não tem sido cobrado muito por isso. Alguns comerciantes, talvez o senhor é de conhecimento, são amigos dos senhores também, do senhor que tem comércio ali naquela região, não está suportando, senhor presidente, pagar o aluguel. Não tem como concorrer com esse cidadão que vem de fora. Infelizmente, né, é apadrinhado por alguém mais forte que eles, né, se instala, paga lá seus 20 milhões, seus 20 mil reais, seus 200, sei lá, 15, que eu sei de casos, por exemplo, um determinado amigo meu, senhor presidente, senhores vereadores, que pagava X, 15 mil, vamos dizer assim. Aí o cidadão, que é amigo meu também, colocou aquele imóvel dele a 25 mil reais. Eu falei, bom, se você não quiser, você se retira, né, tal. E é muito lamentável, porque eles ocupam espaço, né, esse pessoal, que vende produtos contrabandeados, e eles vendem, eles não pagam os seus impostos, muitas das vezes, né, só nega os impostos, e quero cumprimentar a Polícia Federal, também a Receita Federal, e também a Associação Comercial, que foi um dos articuladores dessa operação, né, que em conjunto, né, pediu, não aguenta mais, né, esse pessoal, né, a concorrência desleais,
com a família que nasce aqui, que gerou emprego muitos anos, né? A Rua Assis hoje está praticamente tomada. Eu até pedi para fazer um pedido de informação, senhor presidente, senhores vereadores, para ver a situação desse cidadão que se encontra. Será que eles recolhem imposto para a nossa prefeitura? Será que tem alvará de funcionamento? Entendeu? Eu quero saber disso, porque nós temos que olhar, porque eu já fui questionado, talvez os senhores vereadores já falaram também, já foi cobrado pela população, né? Muitas famílias estão perdendo o emprego, né? O desemprego muito grande. E, portanto, foi, acho que essa operação Cavalo de São Jorge foi uma beleza. Eu estou gostando demais, entendeu? Eu acho que tem que ser feita alguma coisa. Essa operação que foi feita na data de hoje. Com, né, a polícia nossa militar dando apoio até que a Polícia Federal chegasse ao local, né, que eles fecham e eles ficam na porta, que não tem comunicação com eles. Queria deixar outra situação clara aqui, senhor presidente. Às vezes eu sou questionado, né, por algumas pessoas, até o Flávio citou, né, no programa do Antônio Carlos Pereira, se eu era o líder, seria o líder, né, como vice-líder. Jamais eu vou ser o líder, porque algumas pessoas falam, Paulo, o senhor vai ser o líder? Não, espero que seja outra pessoa que tenha até mais competência, senhor presidente, que é o senhor, que agora não pode, o Rogério, porque a situação lastimável que aconteceu com o vereador Flávio, do que eu faço parte da bancada, é inaceitável também. Ele teve colocado na internet, né, foi massacrado, mas o pior disso, senhor presidente, não é a situação da Maria Luísa Santiago, que sai lá da Secretaria de Planejamento para vir apoiar o movimento daquilo da Câmara Municipal. Isso não é aceitável, e outros órgãos do governo. E teve alguém, senhor presidente, senhores vereadores, a hora que eu questionei a mesa, num determinado momento, ele falou, olha lá, ele está falando bobagem. Ele está falando bobagem, que faz parte do governo também. Bom, mas que apoio que eu vou ter, vamos dizer assim, por parte da administração, sendo que o próprio vereador, que eu apoio ele, a atitude dele, coitado dele, apenas foi atender um pedido de uma população, né, vamos dizer, referente àquele abrigo lá do bairro São José, do qual eu conheço, eu tenho muitos amigos lá também, e ninguém se manifestou. Mas eu quero deixar claro que não sou líder do prefeito, né, tem outras pessoas competentes, o vereador Lical, o vereador Joaquim, enfim, né, o senhor, o Rogério, eu não quero. Eu só não gostei da atitude, eu acho que tem mais coisas para fazer na Secretaria da Administração, porque vim aqui apoiar um movimento inaceitável na Casa de Leis. Ela deve respeitar o vereador, como eu fui criticado também, a pessoa me falou, está entendendo? Eu não aceito essa crítica. E não aceito ter um apoio ao vereador Flávio, que ninguém saiu em defesa. Eu estou saindo nesse momento, porque ele não pediu, senhor presidente, respeito muito o vereador, mas eu acho que ele deveria ter sido respeitado por parte do pessoal da administração que estava apoiando aquele movimento aqui. É inaceitável. Não somente o secretário de administração, a própria Sheila, que ficava sempre aqui criticando, pedindo providência dos vereadores, veio aqui fazer manifesto, ela tem que respeitar, e outros cargos de confiança que estavam aqui também, inclusive o secretário de governo. Eu acho que não pode isso, acho que essa casa aqui tem que ser respeitada, e principalmente o vereador que sempre luta e sempre lutou pela administração. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo Eustáquio. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aí pela internet, gostaria de iniciar aqui a minha fala parabenizando o Dr. Rogério pelo aniversário, e que Deus continue te abençoando sempre com muita saúde, muita prosperidade, Dr. Rogério. Parabenizar também o centenário do Palmeiras, só apenas corrigindo o vereador Jonei, não são 5 vereadores, não, são 6. O vereador Rogério Carrilho também se confessou palmeirense agora. Isso representa 40% da Câmara de Vereadores, coisa boa. Também gostaria de parabenizar o vereador Paulo Eustáquio, a ação da Polícia Federal, da Receita Federal, hoje no nosso município, com o apoio da Polícia Militar também. Infelizmente, esse é o tipo de comércio, esse é o tipo de atividade comercial que não traz frutos para o nosso município, que não ajuda em nada, que não arrecada nada, não dão empregos, não recolhem impostos,
enfim, são comércios ali que visam apenas o lucro individual de cada um desses proprietários, que na primeira situação fecham suas portas e mudam para outra cidade. Não criam raízes no nosso município e apenas, de certa forma, exploram, aproveitam do nosso poder consumidor com a concorrência desleal, já que não recolhem impostos e não contratam servidores daqui, funcionários daqui. Gostaria também, senhor presidente, de falar um pouco sobre o requerimento que foi lido e deferido pela mesa do meu afastamento. Muitas pessoas vieram me perguntar o porquê que isso estava acontecendo e tal, e eu acho que é justo eu deixar pelo menos uma justificativa e uma satisfação. Eu aprendi há alguns anos atrás que faz parte do compromisso do bom político a formação de novos bons políticos. O político ele só tem ali o seu ideal completo quando ele consegue deixar um legado de ideias, quando ele consegue deixar um legado de pessoas compromissadas com aquele mesmo ideal. E eu acho que dessa forma eu vou estar aí contribuindo para que outras pessoas tenham a oportunidade que nós tivemos. Nós fomos aí privilegiados em ter um número maior de votos. Ali já teve mais de 1000 votos, uma votação expressiva, até maior do que muitos que foram eleitos. Eu acho que esse compromisso que nós vereadores devemos carregar com a gente vai se fazer eficaz nesse momento. Não é por nenhum outro motivo senão esse. Eu peço muito que a compreensão da imprensa, peço muita compreensão dos meus eleitores, que entendam a verdadeira intenção desse ato, né? Que tenham a paciência, que tenham aí a verdadeira interpretação disso, porque eu tenho certeza que a Lígia também vai ser uma vereadora durante o mês de setembro, que é o período que ela vai ter para estar aqui conosco. Ela vai saber aproveitar muito bem essas reuniões de terça-feira. Não nos falta exemplos na nossa cidade de políticos aí que, como árvores frondosas, cresceram, prosperaram, mas não geraram frutos. Todos nós conhecemos aí grandes políticos que insistiram em reinar soberanamente e eternamente e acabaram ali apagando aqueles que vinham crescendo junto com o partido, com a sua história, e se esquecem que não são eternos, se esquecem que a vida passa também, que para que você possa prosperar, para que você possa evoluir, você tem que deixar algo te sustentando na sua base e te empurrando para cima. É com essa intenção, senhor presidente, de não cometer o mesmo erro de vários dos nossos exemplos, inclusive, de vários dos nossos excelentes políticos, que eu peço esse afastamento e abro esse espaço para que a Lígia assuma, durante o mês de setembro, a cadeira de vereadora, que para ela, como ela já confessou, não só para mim, mas para todos nós, vai ser um orgulho. Ela não está aqui presente, mas eu deixo empenhada aqui os meus votos de excelente sorte, que ela consiga nesse mês de setembro, apesar de serem apenas 5 sessões, que ela consiga mostrar um pouco do seu talento, um pouco da sua vontade, e tenho certeza que será extremamente bem recebida por todos vocês, que vocês saberão lidar aí com o ímpeto que ela vai carregar com ela de querer fazer. Isso às vezes incomoda um pouco, porque acaba metendo os pés pelas mãos, mas com absoluta certeza vocês saberão aí guiá-las e terão paciência com ela para que ela consiga seguir com esse estímulo de ser aí uma boa política, que eu tenho absoluta certeza que é o ideal que ela carrega com ela. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago. Com a palavra a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, colega vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet, eu também não poderia
começar a minha fala sem parabenizar a ação da Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar, coibindo este comércio que trazia a Poços de Caldas uma concorrência totalmente desleal aos nossos comerciantes, com a questão dos impostos, geração de emprego, e tudo aqui que os colegas já me antecederam falaram. Realmente foi uma ação muito importante, muito justa para os nossos comerciantes, né? A outra razão, eu gostaria de deixar aqui consignado a minha tristeza em relação às queimadas, né? O que está acontecendo aqui em Minas Gerais, não só em Minas, mas em vários locais, mas nós temos uma estatística muito triste. É o 5º ano consecutivo. Minas Gerais é o estado com maior desmatamento do bioma, não em relação às queimadas, mas ao desmatamento. É o estado, é o 5º ano consecutivo, que é o maior estado em relação ao desmatamento. Então, a questão do SOS Mata Atlântica, realmente nós precisamos reverter esse quadro, a questão dos licenciamentos, estrutura para as cidades fazer os licenciamentos, é fundamental. Por isso que nós sempre colocamos aqui a importância de Poços de Caldas. Já passou da hora de fazermos o nosso exercício, que é termos aqui uma Secretaria de Saneamento, uma Secretaria de Meio Ambiente, que seja, mas para poder dar vazão ao enorme trabalho em relação ao meio ambiente. Então, mais uma vez, estamos colocando aqui essa posição, que nós, não é a primeira vez, não podemos mais aceitar o meio ambiente, tendo a gestão, um departamento bastante tímido em estrutura, em recursos humanos, em estrutura de trabalho, em condições de trabalho, mesmo a boa vontade das pessoas, dos servidores que lá estão alocados, mas eu acho que é impossível se fazer o que tem que se fazer. Então, eu acho que é fundamental as gestões anteriores não fizeram, a gente espera que o prefeito tem mais aí 2 anos e pouco, 2 anos e meio, que ele realmente pense com mais seriedade nessa questão do meio ambiente. Eu estava vindo para cá, me ligaram que estava tendo um incêndio perto de Boteiros, que é da família da minha funcionária lá de casa, um incêndio grande, e eu liguei no Corpo de Bombeiros, não tinha efetivos, porque eles estavam atendendo um incêndio lá no Jardim IP, aqui hoje à tarde, por volta de umas 2 horas da tarde. E, segundo as informações, apenas 5 efetivos para dar atendimento a essa questão emergencial que estão as queimadas. Nós que estamos andando por aí, no seu Paulo deve estar andando também bastante, tem observado nas estradas o absurdo das queimadas. Então, fica aqui a minha indignação. Eu acho que cada município tem que fazer a sua parte. E Poços de Caldas, eu acho que participar muito dessa questão do SOS Mata Atlântica e também pensar seriamente numa secretaria com orçamento próprio de meio ambiente. Acho que passou da hora. A outra situação que me traz aqui, e aí eu vou pedir licença ao presidente, vou parafraseá-lo, quando ele diz que nós não podemos olhar só a bola, que é o Nelson Rodrigues, que teve também um grande irmão jornalista esportivo, né, o Mário Rodrigues. Realmente nós não podemos olhar, eu concordo, nós não podemos olhar só a bola mesmo. E agora eu acho que nessa questão do trânsito, senhor presidente, está se olhando só a bola, vereador Marcos Sansão. Nós não estamos olhando o entorno. Eu acho que a situação chegou num ponto crítico, e vai piorar. Então, não adianta, na minha concepção, eu tenho certeza que muitas pessoas vão compactuar com isso, aumentar o número de vagas no centro da cidade para 3.000 vagas. Isso é olhar só a bola. Nós temos que olhar o entorno, nós temos que olhar a questão da fiscalização, nós temos que pensar que a cidade é feita para pessoas e não para carros. Então, não é aumentando o número de vagas que nós vamos resolver o problema do trânsito na cidade. Né? Então, eu acho, fica aqui mais uma vez o alerta. Eu acho que várias vezes nós fizemos audiência pública aqui, desde que eu entrei na Câmara, vários vereadores pediram audiência pública sobre a questão do trânsito, e o que nós observamos é que não existe realmente essa preocupação com o entorno, é somente com a bola. Então, eu acho que não pode
acontecer só o aumento das vagas para 3.000 vagas. Que, na verdade, segundo a lei, não são 800 vagas, como se diz, são 1.260 vagas que foram contratadas na época com a Zona Azul. E nunca teve a otimização dessas vagas. Então, fica aqui, é importante a questão do redimensionamento das linhas urbanas, a questão de linhas próprias para os ônibus, para dar agilidade no transporte público e uma série de coisas. Então, é um planejamento importantíssimo que não pode ser apenas olhando a questão do número de vagas. Isto não vai resolver isso, nós não vamos ter um bom resultado, nem a curto, nem a médio, e muito menos a longo prazo. Então, fica aqui mais uma vez a minha solicitação que o prefeito e toda a sua equipe, o departamento Demutran, realmente comece a pensar no entorno e não somente na bola. Obrigado. Obrigado, vereadora Regina. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, o público presente. Em primeiro lugar também quero parabenizar o nosso amigo Dr. Rogério pela ocasião do seu aniversário. Parabéns, doutor. É o nosso, também completando o time dos palmeirenses aqui, ó, aos 100 anos do nosso clube Palmeiras. Mas, senhor presidente, o ano passado eu havia feito um requerimento ao prefeito, eu havia feito uma indicação a ele, pedindo para que fosse feito uma revisão no Código de Posturas. Esse pedido eu tinha feito após consultar o secretário, o Zequinha, e o Flávio Ortega, chefe da fiscalização, para que não fizesse mais anteprojetos de lei e ficasse fazendo mais um retalho naquela colcha. Pelo visto, nada foi feito, e eu achava isso de extrema importância, essa revisão. Eu estava lendo o Código de Posturas aqui, senhores vereadores, tem cada coisa absurda. É obrigado, isso é lei, todo frequentador de piscina é obrigado ao banho prévio de chuveiro, isso está na lei nossa. É expressamente proibido nas ruas da cidade conduzir animais ou veículos em disparada. Ninguém pode andar de cavalo correndo na rua Assis, conduzir animais bravios sem a necessidade de precaução. É expressamente proibido perturbação do sossego público com ruídos e sons excessivos evitáveis, como os produzidos por arma de fogo. Então é proibido dar tiro no centro da cidade, é proibido, para não atrapalhar o sono das pessoas. E também é proibido aos espectadores de casas de diversão pública, sem distinção do sexo, assistir espetáculos de chapéu. Então não pode ir de chapéu, você vai no cinema, você vai no circo, você não pode ir de chapéu, porque você atrapalha a pessoa que está atrás. Isso aqui está muito defasado, o Código de Posturas, então ele merecia uma revisão completa. E é isso que foi meu pedido ao prefeito, para que fosse feita essa revisão e atualizar essas situações com o nosso tempo. E aí sim, a gente atingiria os problemas que estão acontecendo na cidade, que são a questão das calçadas, a questão dos ambulantes. É isso que foi o meu pedido. Então eu reitero o pedido aqui para que o prefeito reveja isso aí, para fazer uma revisão no Código de Posturas. Senhor presidente, queria falar também sobre o turismo aqui na cidade. A gente tem, Poços de Caldas é uma cidade que ela tem a parte turística, universitária, industrial, todas são bem-vindas. Eu vi uma secretária da administração passada falando, Poços de Caldas é multi, é pluri, ela atinge todos os setores. Acho que deveria se estudar mais e fazer fazer um planejamento mais focado em determinadas situações. E eu defendo a área do turismo, que eu acho que a gente pode correr atrás de ser igual Varginha, Extrema, Pouso Alegre, mas essas cidades não conseguem ser igual Poços de Caldas, pela situação nossa, pela situação geográfica nossa, pela natureza que nós temos. As cidades em volta, nenhuma tem uma condição igual, Serra da Mantiqueira, Lagos, tem a represa de Cipó, a represa de Bortolã, nós temos rios, águas sulfurosas,
o clima nosso é diferenciado de todas as cidades que estão em volta, altitude muito maior, nós temos a parte agrária da cidade, com plantações de café, montanhas. Então nós temos uma situação totalmente diferenciada das cidades que estão em volta. E a gente tem que aproveitar isso que não está sendo aproveitado. Nós temos esse turismo tradicional, que é de visitar os pontos turísticos, que eu acho que hoje os pontos turísticos merecem uma atenção maior. Estou vendo ali o Country Club, ele está fraquinho, vários outros pontos turísticos, Cristo, tudo que merecem uma reforma. Mas nós temos outras situações turísticas. Nós temos turismo de negócio, que é muito bom para a cidade. Tinha a questão do centro de convenções, que não foi feito, infelizmente. Teve uma pressão daqui da cidade para que não se fizesse o centro de convenções no local determinado. Isso aí foi falado na Codemig, essa pressão houve daqui da cidade, por parte da prefeitura, para que não se fizesse o centro de convenções no local determinado. O centro de convenções seria um divisor de águas nessa parte do turismo de negócios. Turismo de aventura, nós temos aqui montanhas, parte de voo livre, downhill, bicicleta, turismo gastronômico, nós temos aí Véu das Noivas, Cascata das Antas, Cristo, que poderiam ser aproveitados, além de outros restaurantes na cidade. A gente tem situações de pessoal daqui de Poços, sai, vai comer lá no Jangada, lá em Mojimirim, e sai, o pessoal gosta de ir, sair para comer, e do mesmo jeito de vir aqui na cidade para comer. Turismo religioso, nós temos essa situação, temos a Mãe Rainha e outras que pode vir. Turismo de saúde, nós temos um complexo de hospitais, águas termais, vêm as pessoas para cá, vêm os parentes também para ficarem aqui na cidade hospedados juntos. Turismo rural, para mim é a minha paixão, a parte de café, na parte gastronômica, principalmente na parte de turismo de pesca também, que hoje a gente não aproveita nada disso, do turismo de pesca, mas é um turismo que movimenta milhões. Eu estava vendo o Corumbau ano passado, movimentou 100 milhões de reais nos 4 meses de pesca. E o impressionante que nós temos aqui uma condição ideal, e nós já temos esse peixe na nossa empresa, que é o Black Bass, tem uma associação específica só para isso. E eles têm um torneio que eles fazem, que começa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. E a gente poderia estar inserido nesse torneio. E só em São Paulo ele gerou 500 milhões o ano passado. É muito dinheiro que gera. Então, eu acho que a gente está desperdiçando o que nós ganhamos de presente de Deus, que é o turismo, que a gente poderia aproveitar mais. Era só, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Sansão. Vereador Paulo Tadeu. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, senhor secretário, hoje eu tive aqui a oportunidade de identificar uma observação que já havia feito em algumas outras sessões, que nós tínhamos aqui algumas sessões um pouquinho tristes, né? Umas sessões assim um pouquinho deprimidas. Né? Hoje eu fiquei sabendo por quê, afinal de contas 40% dos vereadores são palmeirenses e a terça-feira está muito perto do domingo. Então esse pessoal ainda vem um pouco a cabeça inchada, vem um pouco nervoso aí com os resultados, mas de qualquer modo vale a homenagem ao Palmeiras, né? Sobretudo pelas ligações que tem o clube com a corrente migratória dos italianos, né? Um clube que começou chamando-se Palestra Itália e que congregava ali, sobretudo em São Paulo. Outros Palestras Itália tiveram também, o Curitiba foi Palestra Itália, o Cruzeiro foi Palestra Itália. Mas ali em São Paulo congregava, sobretudo, os funcionários, os trabalhadores das indústrias reunidas, Francisco Matarazzo. O estádio, inclusive, é ali próximo desse complexo industrial que se formou.
E foi um sofrimento muito grande para os italianos, né, o período compreendido aí da Segunda Guerra, com muita perseguição, com muito preconceito, e eles acabaram tendo que mudar os nomes dos seus clubes para poder sobreviver à intensa campanha feita contra eles. Eu tenho guardado comigo, né, um salvo-conduto do meu avô. O meu avô andava durante a Segunda Guerra com um salvo-conduto para dizer que ele já tinha filhos brasileiros e que, portanto, teria que ser tratado como brasileiro. É uma história, é uma epopeia, uma história de um clube de futebol, mas é a história de um povo, né, que escolheu o nosso país para viver e se expressou socialmente no futebol, entre outros clubes, pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Quero cumprimentar também o grande trabalho feito aqui hoje pela Receita Federal, a Aduaneira Federal e a Polícia Federal, e cumprimentar a Associação Comercial, porque esse processo todo foi disparado já há algum tempo pela diretoria da associação, que pediu providências em relação a esta situação extremamente delicada em relação ao comércio local e a essa concorrência absolutamente desequilibrada, né, que faz os produtos que têm origem na China, mas que ainda chegam por vias tortas, por contrabando, não pagam impostos, enfim, é algo que desemprega no Brasil e não contribui para o nosso desenvolvimento. Finalmente, eu queria fazer aqui, hoje, chamar todos os vereadores e vereadoras a uma reflexão política sobre o nosso processo eleitoral, particularmente no que diz respeito à disputa presidencial. Todos aqui são testemunhas de que, com frequência, eu ocupo essa tribuna para fazer críticas objetivas e, às vezes, duras aos grandes sistemas de comunicação no Brasil. A chamada grande mídia, as redes de comunicação, as propriedades cruzadas de comunicação, em que alguém pode ser dono de televisão, pode ser dono de rádio, pode ser dono de jornal, pode ser dono de uma rede no país inteiro e, de certo modo, adotar linguagem, adotar postura para um país continental como esse, multicultural, diferente nas suas expressões regionais, de modo, inclusive, a comprometer a nossa riqueza e a nossa diversidade de comportamento e a nossa diversidade cultural. Mais do que isso, eu tenho dito de como é que nós podemos entender a vida num regime democrático, permitindo que 5 ou 6 grandes famílias escolham o que deve pensar a classe média brasileira. Eles definem as suas linhas editoriais, eles fazem as suas escolhas, eles têm a sua seleção de prioridades e a sua seleção da forma como abordar os diferentes temas políticos, os diferentes temas administrativos do país. E fazem isso, mas fazem isso num processo permanente e planejado de desqualificação da política. E quando desqualificam a política, o que sobra na intermediação social? A mídia. Ao desqualificar a política, eles surgem ou emergem como um poder. Se chamam quarto poder, se autodenominam quarto poder e desqualificam poderes fundamentais, como o executivo e muito mais o legislativo. Nesse processo de desqualificação se fortalece. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, caminhar para uma reforma nessa área. Não se trata de controlar conteúdo, não se trata de censura, porque a censura pune a liberdade. Agora, uma legislação, uma lei de mídia, ela pune a liberdade e pune os seus excessos. Então nós temos que ter uma lei de mídia para regulamentar toda essa situação. E com frequência, as minhas afirmações
são vistas e às vezes contestadas como se eu tivesse uma posição de oposição frequente à grande mídia brasileira, e por ser o meu partido a grande vítima disso nos últimos anos. Quando eu chamo a reflexão, eu quero dizer exatamente isso. As grandes famílias midiáticas do Brasil não têm um projeto para o nosso país. Qualquer projeto basta, desde que não seja o que está aí. Nós estamos vivendo agora a mais covarde, a mais vil, a mais insidiosa transferência de apoio dos meios de comunicação do Brasil. Na medida em que, num determinado momento dessa campanha, o principal candidato de oposição ao governo federal se vê numa situação que eventualmente pode ser episódica, transitória, numa posição desfavorável, a grande mídia pula como um trânsfuga qualquer para uma nova proposta, para um novo projeto, exatamente porque eles não têm um projeto de nação, eles não têm um projeto de país. Qualquer projeto serve, desde que se derrote o que está aí. Serviu o Aécio quando ele era o segundo lugar, agora serve a Marina porque ela é o segundo lugar, provavelmente nas próximas pesquisas. Então, quando nós chamamos essa atenção para a questão da mídia no Brasil, eu quero dizer que essa não é uma questão do PT, essa não é uma questão do PMDB, essa não é uma questão do DEM, do PSDB, do PPS e de todos os partidos do PCdoB. Essa é uma questão da sociedade brasileira. Ou nós democratizamos a mídia brasileira, ou nós saímos de uma ditadura de coerção para aceitar uma ditadura de consenso que é feita hoje pelos grandes redes de comunicação brasileira. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Quinta-feira, dia 28, às 17 horas, audiência para apresentação do relatório de gestão do SUS referente ao primeiro quadrimestre de 2014. Algum recado? Verificação de quórum. Nós vamos resolver alguns projetos aí que está tramitando na casa. É uma reunião. Agora, logo depois disso aqui. A gente, o projeto está sendo tramitado na casa. Paulo, aperta aí. Regina. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrado o presente trabalho e solicito a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas.